Olá pessoal, aqui eu deixei ela secar só um pouquinho, só o suficiente para eu não fazer uma besteira de amassar ou deformar a peça. Para vocês terem uma ideia de como eu faço meus bonecos, eu sempre começo a fazer os detalhes pelo tronco e daí eu vou fazendo os membros. Daí eu costumo usar o tronco como base para eu saber o tamanho certinho e não deixar a peça desproporcional. Agora vamos fazer o peito do personagem. Aqui eu vou pegar um punhado de massa. Vou arredondar. E vou dar uma achatadinha e vou deixar ela meio oval. Aí você vê, né, ela tá oval assim, mais ou menos no formato do peito. Você dá uma achatadinha nela de lado e coloca ela em cima da imagem para ver se está certinho. Se precisar, você retira um pouco de massa e prossegue. Vai ajeitando até ele ficar com o formato certinho do peito esquerdo ou direito do personagem, o que você estiver fazendo primeiro. Dá uma apertadinha também assim por dentro para ela ficar mais arredondada na parte de cima, na parte da frente. Agora você vai pegar um outro punhado de massa e vai fazer exatamente do mesmo tamanho. A mesma quantidade de massa que você usou para fazer um dos peitos, você vai usar para fazer o outro, tá? Dá aquela apertadinha também, faz exatamente igual para ficar do mesmo tamanho o peito, não ficar desproporcional. Dá uma olhadinha, fez, tá certinho? Agora coloca um do lado do outro e vamos prosseguir. Nessa parte eu vou fazer uma espécie de base para os abdômenes. Eu vou fazer uma massa bem fininha. E vou colocar o peito em cima dela e os gominhos do abdômen. Aqui, ó, você vê certinho aonde termina o abdômen dele, que é mais ou menos a grossura da barriga dele, né? Você faz essa marca na massa de biscuit para ficar certinho. Então você pega uma bolinha, deixa ela meio oval, corta ela no meio e pronto, você tem as duas primeiras fileiras de abdômen. Agora você vai fazer uma bolinha um pouquinho menor do que aquela primeira e vai cortar ela no meio e vai fazer a segunda fileira de abdômenes e assim por diante. Aqui no caso eu vou fazer uma bolinha que vai ser a minha terceira e última fileira de abdômenes. Daí eu vou cortar aqui na parte sobressalente. E aí pessoal, eu tenho o peito e os abdômenes. Eu vou colocar essa base que eu fiz no esqueleto do boneco. Vai ajeitando até ele ficar com o formato certinho. E eu vou colando ela, vou passando o dedo assim na parte de trás para ficar bem grudadinho a massa de biscuit. Aqui o peito dele ficou muito em cima do braço, então eu vou tirar um pouquinho aqui da massa de biscuit desse lado e do outro lado também. Vai ajeitando a sua peça. Do outro lado também, para ficar igual. Agora eu vou pegar aqui duas bolinhas do mesmo tamanho. Ó,
Ó, vou dar uma dica pra vocês. Pra eu não precisar ficar abrindo o pacote da massa de biscuit o tempo todo, eu pego uma certa quantidade de biscuit que eu acho que eu vou usar nesse tempo e eu simplesmente vou colocar ela embaixo de um copo virado de cabeça pra baixo. Isso vai permitir que eu tenha facilidade de pegar a massa de biscuit sem ter que abrir o pacote toda vez. E eu pego ele mais rápido e também eu tenho a garantia de que ele não vai secar tão rápido enquanto estiver dentro do copo. Aqui eu vou pegar essas duas bolinhas do mesmo tamanho que eu fiz, vou deixar elas meio ovais e vou apertando ela aqui, ó, tentando grudar ela para fazer o bíceps do personagem. Caso você não saiba, o bíceps do personagem é a parte da frente, né, do músculo, aquele famoso muque, quando você dobra os braços assim e todo mundo vê aquela força que você tem. Então, é essa parte aí. Então você vai grudar aí esse muque aí dos dois lados. Aqui eu coloquei o muque aqui meio virado pra dentro, né, porque você vê pela imagem lá, né, o muque dele tá meio que apontando na direção dos peitos dele, né? Esse muque do braço direito. Aqui eu vou pegar essa estequinha para dar uma ajeitada nas partes que são mais difíceis de fazer com a mão. Aqui eu só estou usando ela só para dar uma apertadinha aqui e deixar ele mais fixo, né? Para quando secar não soltar. Aqui eu vou pegar uma certa quantidade de biscuit, né? Não muita. Eu vou fazer como se fosse uma cobrinha nela. Vou apertando aqui a parte do meio e vou dobrar ela. Essa parte aqui vai ser o tríceps. Se você não sabe onde fica o tríceps, é aqui na parte de trás do muque. Fica exatamente o inverso do muque, então é bem fácil de achar, o tríceps. Aí você vai grudando ela da mesma forma que você fez com o bíceps. Se você achar necessário, você pode usar uma estequinha aí para grudar. Eu faço com a mão mesmo, porque eu acho que não é necessário usar a estequinha aí, mas vai de cada pessoa, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Você faz aquela cobrinha, dobra ela e faz o tríceps dele, tá? Levando em consideração que tem que ficar do mesmo tamanho que do outro lado, tá? É muito ruim quando a sua peça fica com um braço enorme e o outro menorzinho. Então, para não ter esse problema, você sempre pega a mesma quantidade de massa. Nesse momento eu vou fazer as costas do personagem. Aqui eu já tenho um outro que é o Kratos, né, um personagem de um outro jogo, que eu fiz as costas dele e você vê aí como é que ela ficou. Pra você ter uma ideia, da mesma forma que eu fiz a do Kratos, é que eu vou fazer a do Batman aqui agora, tá? Eu vou pegar duas peças desse mesmo tamanho assim, ela fica mais ou menos no formato de uma asa, tá? É como se você fosse fazer um anjo mesmo. Você faz a parte de cima mais gordinha e a parte de baixo mais fininha e depois vai grudando elas para ficar como se fossem dois calombos assim bem grandes nas costas. Aí você vai passando o dedo para dar uma colada, né? Vai mesclando essa parte do biscuit com o resto para deixar ela bem grudadinha mesmo. Aqui no caso eu tô alisando um pouquinho porque eu dei uma deformada nela. Aqui eu vou pegar só mais uma bolinha de biscuit e vou fazer pegar um pouquinho de massa e vou colocar nessa parte aqui, ó, do lado das costas dele, ó, aqui, ó.
Até tirei um pouquinho de massa, porque eu acho que tinha muita. Então esse músculo, ele vem aqui de cima da coxa. Eu vou tirar um pouquinho mais de massa. E ele vai até atrás do braço. Só para deixar ele um pouquinho mais gordinho dos lados, porque senão ele vai ficar super magro. Aqui eu vou tentando mesclar essa massa das costas com a massa da parte do lado, que é essa que eu tô colocando. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, com a mesma quantidade de massa, eu vou encaixando assim para deixar ele mais gordinho por lado. Aqui eu vou pegar 2 bolinhas de massa para fazer o trapézio. Para quem não sabe, o trapézio é aquela parte de cima da pessoa. Normalmente quem tem mais isso é homem, bem musculoso, essas partes ficam bem avantajadas. Eu vou encaixando aqui, ó, para ficar bem uma subidinha. E vou passando o dedo assim para ele grudar bastante. Faz uma bolinha agora para fazer o ombro dele. O ombro fica bem do lado do trapézio, tá? E ele vai meio que indo para baixo em direção ao meio, entre o bíceps e o tríceps. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, você dá uma olhadinha como é que vai ficar, ó. É uma bolinha que você coloca meio que tentando juntar o trapézio aí na parte de trás no tríceps e na parte da frente aí no bíceps. Aqui eu vou colocar 2 bolinhas aqui atrás só para dar um pouquinho mais de enchimento, porque eu acho que eu fiz as costas dele muito embaixo. Então eu vou colocar aqui mais massa para ela chegar até no trapézio dele. Quando chega nessa parte aí, você vê que ele já tá bem fortinho, tá? Já tá com uma aparência meio... Você não sabe que é o Batman, mas você sabe que vai sair alguma coisa bem forte daí, né? Vamos para a próxima parte então.